antes. Lívia, a nova esposa, apareceu logo em seguida e alta, elegante, com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Disse que valorizava a discrição e que Clara não precisava se preocupar com o corredor do fundo, pois aquela parte da casa está interditada. Foi nessa hora que Clara reparou na parede recém-pintada. O tom era ligeiramente diferente do resto, como se alguém tivesse tentado esconder uma mancha. E aquele corredor, por que um corredor trancado em uma casa tão vasta? Durante o almoço, conheceu Pedro, o filho de Augusto. Um garoto de 16 anos, educado, mas distante. Quando Lívia se aproximou para lhe servir comida, ele se levantou sem dizer nada e subiu as escadas. O clima ficou pesado. Lívia disfarçou, dizendo que adolescentes são assim mesmo, mas o olhar rápido que lançou ao marido denunciava a tensão. Mais tarde, enquanto limpava a biblioteca, Clara ouviu passos leves vindo do corredor proibido. Um rangido metálico, como de uma fechadura sendo forçada, e depois, silêncio. Aproximou-se devagar, o coração acelerado, mas encontrou a porta trancada, fria ao toque, como se escondesse algo que não queria ser descoberto. Quando se virou, percebeu Dona Sônia, a governanta antiga, observando-a da escada. Não se aproxime desse lado da casa, menina, disse ela em voz baixa. Por quê? Perguntou Clara. Porque aqui e o passado nunca dorme. Na manhã seguinte, Clara começou a limpeza do andar de cima. O sol atravessava as janelas antigas, iluminando o pó que dançava no ar. Tudo parecia comum, até que, ao varrer perto do corredor trancado, ouviu um som estranho. Um leve toque, vindo de dentro da parede. No início, pensou que fosse um rato, mas o barulho tinha ritmo, quase como uma batida de alguém tentando chamar atenção. Ela se abaixou, encostando o ouvido na parede fria. Um eco oco, distante, respondeu. Clara recuou assustada, o coração disparado. Nesse instante, Dona Sônia surgiu, com o rosto sério e a voz firme. Eu avisei para você não se aproximar desse corredor. Clara tentou disfarçar o medo, dizendo que talvez fosse um cano solto. Mas o olhar da governanta não permitia discussão. Não há nada aí dentro, entendeu? Esqueça esse som. Depois, ela se afastou em silêncio, deixando no ar uma sensação de advertência ou de medo. Mas Clara não conseguiu esquecer. Durante o jantar, enquanto servia a mesa, observou Lívia. Sempre elegante, sempre perfeita, mas havia algo diferente naquele momento. Quando Augusto perguntou casualmente se poderiam abrir o corredor para uma reforma, Lívia deixou cair o garfo. A sala inteira ficou em silêncio. Ela riu nervosa e disse que era apenas distração, mas Clara notou o tremor em suas mãos. Mais tarde, enquanto guardava as louças, Clara ouviu novamente o mesmo som oco, insistente, vindo da parede. Um frio percorreu sua espinha. Foi até o corredor, devagar, e pousou a mão sobre o reboco. Parecia vibrar, como se algo pulsasse lá dentro. Atrás dela, um sussurro rompeu o silêncio. Você também ouve, não é? Clara se virou rapidamente. Era Pedro, meio escondido nas sombras do corredor. O olhar dele estava fixo na parede. Eles acham que ninguém sabe, murmurou. Mas essa casa fala. Enquanto limpava os fundos da despensa, um canto esquecido da mansão onde o cheiro de mofo e madeira velha se misturava, Clara tropeçou em uma caixa coberta por um pano antigo. Dentro,
havia objetos que pareciam esquecidos há décadas, e livros amarelados, uma escova de prata, e entre eles, um retrato parcialmente rasgado. O tempo havia desbotado as cores, mas a figura feminina ainda era visível. A mulher da foto tinha o mesmo sorriso delicado de Lívia, porém os olhos eram diferentes. Tristes, como se carregassem um fardo invisível. Clara sentiu um arrepio. Virou o retrato, procurando uma data, um nome, e mais o verso estava em branco, apenas uma marca de umidade e tinta borrada. Mais tarde, ao cruzar com Pedro no corredor, Clara mostrou a foto, curiosa. Assim que o garoto olhou, seu rosto empalideceu. Ela já esteve aqui antes, murmurou, quase sem voz. Clara ficou confusa. Quem? A senhora Lívia? Pedro assentiu, engolindo em seco. Meu pai disse que era a primeira vez que ela vinha, mas eu lembro. Eu era pequeno, mas lembro daquele rosto. Antes que pudessem dizer mais, Lívia apareceu na porta. Os olhos dela pousaram na foto, e por um breve instante, o controle desapareceu de sua expressão. Onde encontrou isso? Perguntou, com voz tensa. Clara tentou responder, mas Lívia tomou o retrato rapidamente e o rasgou em pedaços, jogando no lixo. Não há motivo para guardar lembranças velhas. Augusto entrou na sala nesse exato momento e viu o gesto. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando de um para o outro. Lívia sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Nada, querido. Só lixo. Mas Augusto fixou os olhos nos fragmentos rasgados. Por um segundo, sua expressão mudou. Ele reconheceu aquele rosto. E percebeu que o passado que julgava enterrado estava de volta. A reforma começou numa manhã abafada, quando o Dr. Augusto decidiu que era hora de revitalizar a mansão. Clara observava discretamente enquanto os pedreiros traziam suas ferramentas e se preparavam para quebrar parte das paredes antigas, inclusive uma seção próxima ao corredor proibido. Lívia, ao ouvir a decisão do marido, tentou disfarçar o desconforto, sorrindo e dizendo que tudo ficaria lindo de novo, mas Clara percebeu que suas mãos tremiam levemente ao tocar a xícara de café. O som dos martelos ecoava pelos cômodos, misturado ao cheiro de poeira e tinta antiga. Por volta do meio-dia, um dos pedreiros chamou o encarregado. Havia algo estranho no reboco e uma camada mais espessa e irregular, como se alguém tivesse tentado esconder algo ali. Augusto, curioso, se aproximou. Quando o pedreiro bateu com o martelo, parte da parede desmoronou, revelando marcas antigas de ferrugem e, logo abaixo, o canto enferrujado de uma pequena caixa de metal. Deve ser algo deixado pelos antigos donos, comentou o homem, tentando retirar a caixa. Clara, parada ao lado, sentiu um frio subir pela espinha. A caixa estava selada com uma camada de cera escura, e sobre ela, gravadas iniciais quase apagadas e HF. Antes que alguém pudesse abri-la, Lívia surgiu às pressas, o salto dos sapatos ecoando pelo corredor. Parem tudo agora, gritou, com uma firmeza que fez todos congelarem. Augusto a olhou, surpreso. Mas, Lívia, o que houve? Ela respirou fundo, tentando controlar o tom. Essa parede é estrutural. Pode comprometer a casa. O encarregado tentou argumentar, mas ela insistiu, e, em poucos minutos, os pedreiros foram dispensados. O corredor voltou a mergulhar no silêncio. Mais tarde, Clara passou por ali e viu que a área havia sido coberta novamente com cimento fresco. Nenhum sinal da caixa.
Nenhum som. Mas no balde de entulho esquecido no canto, um pequeno pedaço de metal manchado de ferrugem brilhava sob a luz fraca, como se o segredo ainda tentasse respirar. Naquela tarde chuvosa, Clara descia ao porão para descartar restos da reforma quando algo no lixo chamou sua atenção. Entre pedaços de papel úmido e cinzas frias, havia fragmentos de cartas queimadas, com a caligrafia delicada de uma mulher. O cheiro de papel queimado ainda pairava no ar, recente demais para ter vindo de dias atrás. Ela recolheu alguns pedaços e começou a montar as frases sobre a mesa. As palavras apareciam quebradas, mas suficientes para revelar algo perturbador. Não posso mais fingir, e eles vão descobrir, e me perdoe, Augusto, e, no final de um dos fragmentos, um nome quase apagado, Helena Ferraz. Clara congelou. Lembrava-se de ouvir esse nome nos cochichos dos empregados mais antigos, a primeira esposa de Dr. Augusto, morta anos atrás em um acidente de carro. Mas aquelas cartas, escritas com medo e arrependimento, soavam como o desabafo de alguém ainda vivo. Mais tarde, ao mostrar os fragmentos a Dona Sônia, esperava curiosidade, mas encontrou pavor. A governanta empalideceu, segurando o braço de Clara com força. Por tudo que é mais sagrado, menina, jogue isso fora. Mas, Dona Sônia, o que significa? Quem queimou essas cartas? A mulher desviou o olhar, respirando fundo. Há verdades que destroem famílias inteiras. E essa casa já sofreu bastante. Clara sentiu o peso das palavras. Havia algo mais profundo, em algo que Sônia sabia, mas não podia dizer. Quando tentou insistir, a governanta se afastou, com lágrimas discretas nos olhos. Não mexa nisso, Clara. O passado, às vezes, precisa ficar enterrado. Mas, naquela noite, Clara não conseguiu dormir. O som da chuva contra as janelas parecia sussurrar o nome Helena. E em sua mente, a imagem da caixa de metal selada voltava, insistente, como se as cartas queimadas fossem apenas o começo do segredo que aquela parede escondia. O clima na mansão tornará-se sufocante. Desde o episódio das cartas queimadas, Clara percebia olhares desconfiados e silêncios cada vez mais longos entre os moradores. Pedro andava inquieto, evitava as refeições com o pai e passava horas trancado no quarto. Uma noite, quando Clara levava roupas limpas ao corredor superior, encontrou-o sentado na escada, com um semblante pesado. Clara, disse ele em voz baixa, você acredita que minha mãe está morta? A pergunta a pegou de surpresa. Antes que pudesse responder, Pedro continuou, com um tremor na voz. Eu nunca acreditei naquele acidente. Lembro das brigas, dos gritos vindos do escritório. Meu pai dizia que ela estava doente, que precisava descansar. Mas eu a vi, Clara. Vi uma mulher entrando aqui, à noite, depois que todos dormiam. Parecia com minha mãe. Ou, com Lívia. Clara sentiu o corpo gelar. A semelhança entre as duas mulheres já intrigava, mas ouvir aquilo do próprio filho de Helena fazia o impossível parecer real. Tem certeza do que viu? Perguntou, tentando conter o medo. Pedro assentiu. Eu tinha 9 anos. Nunca esqueci aquele rosto. Meu pai mandou todos esquecerem dela, mas como se esquece uma mãe? Antes que pudessem continuar, uma voz cortou o silêncio. Do que vocês estão falando? Era Augusto. Parado na porta do corredor, o semblante firme, mas os olhos denunciavam algo quebrado. Clara tentou explicar, mas ele interrompeu, frio.
Não é papel de empregados se meterem em assuntos da família. Se eu voltar a ver vocês dois cochichando sobre isso, estarão fora desta casa. Pedro se levantou, furioso. Por quê, pai? Por que tanto medo do passado? Augusto não respondeu. Apenas virou-se e desceu as escadas devagar. Quando o som de seus passos desapareceu, Clara percebeu que as mãos dele tremiam levemente. Era o gesto de quem não estava apenas com raiva, e estava com medo. A noite caiu pesada sobre a mansão Ferraz. O vento batia nas janelas, e cada rangido do piso parecia um aviso para que Clara desistisse. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender, já tinha se tornado mais forte que o medo. Depois que todos dormiram, ela pegou uma lanterna e foi até o corredor proibido. O reboco, ainda recente, mostrava as marcas do concerto apressado feito semanas antes. Com uma espátula enferrujada e mãos trêmulas, Clara começou a raspar a parede. O pó cinza subia no ar, e cada pedacinho que caía aumentava sua ansiedade. Depois de alguns minutos, a ponta de algo metálico apareceu sob a luz. Ela limpou o excesso de cimento e puxou com cuidado. Era a caixa, a mesma que os pedreiros haviam encontrado antes de serem dispensados. A tampa cedeu com um estalo fraco. Dentro, um tecido úmido envolvia papéis e fotografias antigas. Clara tirou tudo com delicadeza, documentos de casamento, recortes de jornal sobre o acidente de Helena Ferraz, e uma fita cassete marcada com caneta Desculpe-me, L. Curiosa, levou a fita até o velho gravador da sala de serviço. O som chiou, e uma voz feminina, trêmula e fraca, encheu o ar. Lívia, e minha irmã, eu não aguento mais esse segredo. Augusto quer me afastar de Pedro, diz que estou doente, mas não estou louca, juro. Sei o que vocês fizeram. Só queria que me perdoasse antes que tudo acabe. Clara parou o gravador, o coração disparado. Helena, e Lívia, e irmãs. De repente, tudo fazia sentido, e a semelhança entre elas, o medo de Lívia, o silêncio de Augusto. A mentira não era apenas conjugal, era familiar, cruel, profundamente humana. Naquele instante, Clara percebeu que o segredo escondido na parede não era apenas um testemunho de dor, e era uma confissão. E, lá fora, o vento soprava como se a casa inteira finalmente respirasse a verdade pela primeira vez. O amanhecer trouxe um silêncio estranho à mansão. Clara passou a noite sem dormir, com a gravação de Helena ecoando em sua mente. O rosto de Lívia, tão sereno durante o dia, agora lhe parecia o retrato da culpa. Quando finalmente criou coragem, encontrou-a na varanda, tomando café, o olhar perdido no jardim. Precisamos conversar, disse Clara, a voz firme, mas o coração acelerado. Lívia ergueu os olhos, surpresa com o tom. Sobre o quê? Clara pousou sobre a mesa a fita cassete e uma das fotos encontradas na caixa. Por um instante, o rosto de Lívia perdeu toda a cor. Tentou sorrir, mas a expressão vacilou. Onde você conseguiu isso? Na parede. A senhora sabia o que estava escondendo, não é? Lívia fechou os olhos, respirando fundo. Por longos segundos, o som distante dos pássaros foi a única resposta. Então, ela falou, em a voz rouca, cansada, como se carregasse anos de peso. Helena, e minha irmã. Ela teve um colapso. Depois da morte do pai, começou a desconfiar de todos, até de Augusto. Ele acreditou que o tratamento era a única saída. Mandou interná-la em segredo, longe de Pedro.
Quando a imprensa começou a questionar o desaparecimento, ele forjou o acidente. Disse que era o melhor para o menino, para o nome da família. Clara ficou imóvel, chocada. E a senhora aceitou. Eu prometi cuidar de Pedro. Disse a mim mesma que era por amor, mas foi covardia. A cada dia, a mentira cresceu dentro de mim. Helena me enviava cartas, pedia ajuda. Eu não tive coragem de responder. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia. A caixa era minha confissão. Escondi antes que Augusto a encontrasse. Eu achei que o tempo apagaria tudo. Clara baixou o olhar. Mas o tempo não apaga a verdade. Lívia olhou para o horizonte, a voz quebrada. Não. Ele só espera que alguém a desenterre. O confronto era inevitável. Depois da revelação de Clara, o silêncio entre Augusto e Lívia se transformou em uma tempestade contida. Naquela noite, na grande sala da mansão, o fogo da lareira tremulava, projetando sombras longas sobre as paredes, e as mesmas paredes que guardavam mentiras há anos. Você me enganou, Lívia, disse Augusto, com a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Enganou a todos nós. Lívia, pálida, olhava fixamente para o chão. Não fui só eu, Augusto. Foi nossa decisão. Eu apenas obedeci ao seu medo. Meu medo? Ele deu um passo à frente, os olhos marejados. Era sua irmã. Eu só quis poupá-la da vergonha. Nesse momento, Pedro desceu as escadas, o rosto tenso. Poupá-la? Chamam esconder uma mãe viva de proteção? Ele se aproximou, encarando o pai. Quero saber onde ela está. Agora. Augusto tentou manter o controle, mas as palavras do filho feriram mais do que gritos. Você não entenderia, Pedro. Sua mãe estava doente. Pedro interrompeu, a voz embargada, doente ou silenciada? Lívia chorava em silêncio. O Império Ferraz, construído sobre respeito e reputação, agora se desintegrava diante dos próprios herdeiros. O nome que Augusto tanto defenderá estava prestes a se tornar sinônimo de mentira. Foi então que Dona Sônia surgiu à porta, o rosto cansado, mas o olhar decidido. Chega de segredos, disse. Helena está viva. Eu a visito há anos. Está numa clínica no interior de Minas, esquecida pelo tempo e pelo medo de vocês. A revelação caiu como um trovão. Lívia soluçou. Pedro se voltou para o pai, você sabia? Augusto levou a mão à testa, sem forças para negar. Eu pensei que fosse o melhor. Mas Pedro já saía pela porta, Clara logo atrás. Lívia o seguiu, desesperada. Augusto ficou sozinho, cercado pelas sombras das paredes que o protegeram por tanto tempo e agora tão frias quanto sua própria consciência. Naquele instante, ele percebeu que poderia perder tudo, o império, a esposa, e, o mais doloroso de tudo, o amor do filho que ainda o chamava de pai. O carro avançava pela estrada de terra cercada por montanhas silenciosas. O céu, tingido de cinza, parecia refletir o peso do que estava por vir. Clara, ao volante, sentia o coração bater acelerado. No banco de trás, Pedro observava pela janela, apertando entre as mãos a foto antiga da mãe. Lívia permanecia em silêncio, o rosto pálido, os olhos inchados. Nenhum deles falava, e o passado ocupava todo o espaço. Quando chegaram à pequena clínica, o portão de ferro se abriu lentamente.
Um enfermeiro os conduziu até um jardim simples, onde uma mulher de cabelos brancos alimentava pássaros. Pedro parou no meio do caminho, incapaz de respirar. Claro olhou e sussurrou: "Vá. Ela está esperando, mesmo que não saiba." Helena levantou o olhar ao ouvir passos. Por um instante, hesitou, e depois seus olhos se encheram de lágrimas. "Pedro?" A voz saiu fraca, mas viva. Ele correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. O abraço foi longo, silencioso, como se os anos perdidos tivessem se dissolvido ali. Lívia, parada à distância, chorava em silêncio. Clara se aproximou e tocou seu ombro. "A culpa só destrói se você deixar. Talvez seja hora de partir, mas não de fugir." Lívia assentiu, as lágrimas escorrendo sem resistência. "Eu só queria proteger, e acabei destruindo." De volta à mansão, Augusto esperava, abatido. Quando viu Pedro chegar com Helena ao lado, caiu de joelhos. "Helena, me perdoe." Ela o olhou com doçura e dor. "O perdão não apaga, Augusto. Mas pode impedir que a mentira continue." Dias depois, Lívia partiu discretamente, deixando uma carta. Clara continuou trabalhando na casa, agora cheia de luz. Observava Pedro e Helena caminhando pelo jardim, rindo de memórias que voltavam a florescer. Enquanto o vento passava pelas janelas abertas, Clara pensou que talvez os segredos não destruam e apenas esperem o momento certo para libertar quem ainda vive preso a eles. A mansão Ferraz, enfim, respirava em paz.